Os anjos, eles conheciam a Jesus? Os querubins, os arcanjos, os serafins, lá na eternidade passada, lá atrás, antes de existir céus e terra, eles conheciam Jesus? Não. Não conheciam o Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 18. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Efésios 3, versículo 9. Efésios capítulo 3, verso 9. Diz assim: e trazer ao conhecimento de todos os homens, qual seja a dispensação do mistério, que desde antes dos séculos esteve escondida em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então Cristo estava escondido em Deus. Eu vou repetir. Cristo estava escondido em Deus. João capítulo 4, versículo 24, Jesus falou para a mulher samaritana: Deus é Espírito, ou seja, o Pai é Espírito. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus, o Pai, é luz. Então Deus é Espírito e Deus é luz. Mas em João capítulo 8, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando você lê em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Gênesis capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó, vamos prestar atenção. Disse Deus, disse o Pai, haja luz. O Pai abriu a boca e falou um verbo. O verbo haja, do verbo haver, do verbo existir. Haja luz. Então, essa luz sai de dentro do Pai. Essa luz que saiu é Cristo. Essa luz que saiu é o Messias. Haja luz. Então o Pai abriu a boca, haja, e a luz saiu. A luz que estava escondida, que nós lemos em Efésios 3, versículo 9, que o mistério que estava escondido em Deus, essa luz que estava escondida, sai de dentro do Pai. Então o Pai é luz e dentro do Pai estava outra luz, existia uma outra luz. Essa luz que saiu de dentro do Pai é Cristo. Como essa luz, ela se manifestava no Velho Testamento? Como ela se manifestava? Quando a gente abre no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13, capítulo 5, versículo 14, desculpe. Josué, capítulo 5, versículo 14. Aparece para Josué uma pessoa, aparece um homem,
E essa pessoa, este homem, diz para Josué, diz assim o texto: e o homem lhe respondeu: não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor Jeová. Eu vou ler o versículo 13, para a gente entender melhor. E aconteceu que quando Josué estava ao pé de Jericó, levantou os olhos e viu, eis que um homem se achava em pé de frente para ele, com uma espada desembainhada na mão. E Josué o abordou, dizendo-lhe: és tu por nós ou por nossos inimigos? E o homem lhe respondeu: não, mas agora, nesse momento, eu me apresento como capitão do exército do Senhor Jeová. Quem é este homem? Era o Cristo. Mas ele não podia, porque não tinha chegado o tempo da sua encarnação, ele não podia se apresentar como Cristo. Então, o Cristo, ele vinha com várias roupagens no Velho Testamento. Ele vinha como o anjo do Senhor. O anjo, não é um anjo. Quando você vai lá para Juízes, capítulo 6, versículo 20, 21, aparece o anjo do Senhor, e aparece o anjo do Senhor com um cajado de pastor, é Cristo. Aparece 3 homens na tenda de Abraão. Ali estava Jeová, o Pai e o Espírito Santo. Aparece Jacó luta no val de Jaboque com o anjo do Senhor. Então, para o pai de Sansão, Manoá pergunta para o anjo: como é seu nome? E o anjo responde com outra resposta: por que perguntas o meu nome se é maravilhoso? E para. Aí Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías completa aquilo que o anjo do Senhor estava revelando para o pai de Sansão, Manoá. O nome do pai de Sansão era Manoá. Por que pergunta se meu nome se é maravilhoso? Aí Isaías, 800 anos na frente, 1000 anos na frente, ele completa: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele também se manifestava, o Cristo, isso a gente chama de cristofania, de teofania. Teo é Deus no grego, fania é a manifestação de Deus nesse anjo. Então, Cristo se manifestava no ser desse anjo, porque ele não podia se revelar como Cristo, porque não tinha chegado a sua hora. Ele se manifestava como o juízo de Deus. Quando Datã, Coré e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão, ele veio como juízo e matou aquele grupo que estavam com os 3. Matou aquele grupo. Ele se manifestava como fogo sobre o tabernáculo. Ele se manifestava como nuvem. Moisés, quando ia falar com Deus, entrava no meio da nuvem. Ele estava, tipologicamente, ele estava entrando nas entranhas de Cristo. Ele se manifestava como nuvem. Ele se manifestava como Cristo. Ele se manifestava como pedra.
ele se manifestava como pedra. Em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, Coríntios 10, diz assim: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que eu seguia, e a rocha era Cristo. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Paulo está revelando que aquela rocha era Cristo. Está revelando que aquela rocha era Cristo. Aquela rocha seguia Israel. Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6, o povo está passando sede. Deus fala para Moisés: toca na rocha. E dela saiu água para abastecer milhões de pessoas. Aí, no capítulo 17 de Êxodo, está ali no versículo 8, 9, 10, Moisés está cansado, Arão e Ur coloca ele sentado em cima de uma pedra, em cima dessa rocha. Essa rocha era Cristo. Essa rocha era Cristo. Então, ele tinha várias maneiras, como nós lemos em Josué, capítulo 5, versículo 13 e 14. Mas agora venho como capitão do exército do Senhor Jeová. Mas agora venho como rocha. Mas agora eu venho como nuvem. Mas agora eu venho como luz. Mas agora eu venho como juízo. Mas agora eu venho como o anjo do Senhor. Então, o Cristo, ele se manifestava no velho pacto dessas formas. Dessas formas. Então, por exemplo, o maná, o pote de maná que estava dentro da arca no vaso de ouro, isto está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Aquele maná era o mistério escondido de Deus. Era o mistério escondido de Deus dentro daquela caixa, daquela arca. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, Gênesis 3 e 24, Gênesis 3 e 24, e havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada aguda, refulgente, que girava por todos os lados, para guardar o caminho que levava à árvore da vida. Então, esses querubins, era esses querubins, que Cristo teve que encontrar com eles. Foram esses querubins que estavam na porta do Éden, porque quando a gente lê a história de Caim, ele foi morar na porta do Éden, do leste ao leste do Jardim do Éden. O leste do Jardim do Éden era o portão do Éden, era a porta de entrada, e eles estavam ali, esses querubins, e uma espada de fogo, para que ninguém entrasse. Ele foi morar na porta do Éden, pensando em entrar sem arrependimento, sem sangue. Nunca conseguiu entrar. Caim morre por ali mesmo. Então Jesus, quando ele está na cruz, o seu espírito ele entrega a Deus. Ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. É só lermos Mateus 27. Mateus 27, versículo 50. E Jesus, bradando novamente com grande voz, entregou o seu espírito. Isso que Jesus fez está no Salmo 31, verso 5. A ti entrego o meu espírito. Agora, em alma, ele vai entrar como sumo sacerdote. A sua alma sai do corpo, o corpo está preso no madeiro
do Calvário, em alma ele sai do corpo, porque ele tem que entrar no santuário verdadeiro. Porque o santuário que tinha aqui na terra, vamos pegar um exemplo, o tabernáculo de Moisés foi uma cópia que Moisés fez do verdadeiro santuário que tinha e tem no céu. É só ler Êxodo 25, versículo 9 e o versículo 40, que diz: faça conforme o modelo que eu te mostrei. Hebreus capítulo 8, versículo 5, diz que Moisés fez conforme o modelo que Deus lhe mostrou no Monte Sinai. Então ele fez uma cópia do que tinha no céu. Então, por diversas vezes no livro de Hebreus está escrito que ele entrou num verdadeiro santuário. Ele entrou no verdadeiro santuário. Está aqui, Hebreus 8, versículo 2. Mas agora é ministro do santuário, no verdadeiro tabernáculo, que Deus edificou, e não o homem. Qual tabernáculo que ele entrou? Qual santuário? O santuário que está no céu. Mas quando é que ele entrou? Em alma. Ele entrega o seu espírito. Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus. E aí, a sua alma vai, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que Jesus era. Ele vai, porque a ordem de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque, é superior à ordem do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico era regional, nacional, era só para um povo. A ordem do sacerdócio de Melquisedeque era universal, global, abrangia homens e mulheres, sem acepção de pessoas e de sexo. Muito bem. Em alma ele vai levar o pecado da humanidade, porque na cruz Jesus, ele foi até o tribunal divino. Foi na cruz que o Senhor Jesus se casou com a igreja, no civil. A igreja só vai casar, a igreja do Senhor, a sua esposa, ou chamada a desposada, só vai casar com Jesus no templo verdadeiro, nas bodas do Cordeiro que se dará no céu. O casamento, vamos colocar assim, o casamento religioso, o casamento na igreja da desposada com Cristo vai acontecer nas bodas do Cordeiro, na glória. Então, em alma, ele vai levando o pecado da humanidade. Miqueias capítulo 7, versículo 19, diz que ele lançou o pecado, no mar do esquecimento. Aonde ficava esse mar? Esse mar é o mar de vidro, é o mar de cristal, que é a base do trono de Deus. É um mar tudo transparente, porque no trono não tem nada escondido, tudo é transparente. Ele vai lançar o pecado do homem, o pecado da humanidade, nesse mar de cristal, chamado mar do esquecimento. Mas para ele entrar, para chegar lá, ele tem que passar por Gênesis capítulo 3 e 24. Gênesis 3 e 24. Porque ele tem que abrir o caminho que está fechado, o caminho que dá acesso a mim e a você, para chegarmos à árvore da vida, que foi fechada por Deus, em Gênesis 3 e 24. Ele tem que passar pelos querubins e por essa espada. E esses querubins não conheciam a Jesus. Não conhecia.
porque ele estava dentro do Pai, ele estava no seio do Pai. João 1:18 diz isso. Vamos voltar lá em João capítulo 1, versículo 18. Ele estava no seio do Pai, o Pai é luz e ele também era luz. Era não, continua sendo luz. Continua sendo luz. Está aqui, ó. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, dentro do Pai, escondido no Pai, este o deu a conhecer. Ele tem que passar. E quando ele vai chegando lá em alma, Isaías 63, Isaías capítulo 63, versículo 1, 2 e 3. Olha aqui, Isaías capítulo 63 é a primeira entrada de Jesus em alma. É a primeira entrada de Jesus em alma. Em alma. Os anjos, os querubins perguntam, Isaías 63, versículo 1, 2 e 3. Quem é este que vem de Edom? Por que eles falam Edom? Porque Edom quer dizer vermelho. Edom é um tipo do Calvário. Quem é este que vem de Edom? Os querubins perguntando. De Bosra, com vestes tintas de carmesim. E eles fazem outra pergunta. Este que é glorioso no seu traje e que marcha e ostenta a glória de sua força? E Jesus está chegando e vai respondendo. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E eles perguntam, mas por que a tua túnica está vermelha? As tuas vestimentas como as daqueles que pisam uva no lagar? O lagar é o Getsemane que Jesus pisou na quinta-feira à noite. Jesus responde, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Então eu as pisei na minha ira, e as esmaguei na minha fúria, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchou a minha túnica. Jesus tem que atravessar por eles. Eles não conhecem. Aí alguém falou para mim assim, irmão Mauro, mas Gabriel, quando veio trazer a notícia, entendeu, para Maria, Gabriel sabia. Verdade, Gabriel sabia, mas ele não era fofoqueiro. Gabriel é um dos assistentes de Deus. Vamos colocar assim, um dos secretários, e um secretário profissional mesmo, não abre a boca daquilo que o seu chefe envia para fazer numa missão. Não abre a boca. Então, e Gabriel também, ele só ficou sabendo na hora em que o Todo-Poderoso o enviou nessa missão. Então os anjos não conheciam. É por isso que Deus tinha um trono do lado direito que estava vazio durante quanto tempo? Bilhões de anos? Trilhões? A gente não sabe. Mas tinha um trono vazio. Porque Jesus, quando voltou, ele não voltou para dentro do Pai. Ele sentou à direita. Ele sentou à direita do Pai. No trono direito. Vamos ver isso? Está aqui em Marcos. Marcos aqui, ó. Opa, vamos achar Marcos. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Colossenses, capítulo 3, verso 1, também fala que Jesus sentou à direita do Pai. O Salmo 110, verso 1, 1000 anos antes do Cristo encarnar, do Cristo nascer, Davi falou isso também. E Hebreus capítulo 2, verso 9, também diz que Cristo sentou à direita do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 6 ao 13, também fala que Jesus sentou à direita do Pai. Então, tinha um trono do lado do Pai que ficou vazio. Ficou vazio.
E ninguém sabia quem iria sentar naquele trono. Talvez o diabo pensou que aquele trono fosse para ele. Talvez o diabo pensou. Quando Jesus está voltando para o céu, aqui, eu vou mostrar para vocês. Daniel 7. Daniel, 600 anos, 550 anos antes do Cristo encarnar, Daniel viu Cristo voltando. Daniel 7, versículo 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, que é o Pai, Daniel dá o nome dele de ancião de dias, se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a lã puríssima, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele eram como fogo ardente. Então, quando Cristo está voltando, o Pai mandou trazer o trono dos 24 anciões e para colocar do lado dele, para receber o Filho. Olha aqui Daniel 7, versículo 13, ó. 550 anos antes do Cristo encarnar. Daniel viu nessa visão dele. Daniel está dizendo: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, que se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Os anjos o recebem, ele de volta, né? E de onde que ele parte? Ele parte de Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Depois que ele ressuscita, ele fica mais 40 dias aqui na terra, e aí ele leva os discípulos até de frente da cidade de Betânia, e aí ele vai falando, conversando com eles, e ele vai subindo a sua ascensão. Então os anjos o recebem nos portais eternos e acompanha o Senhor até o ancião de dias, até o Pai, quando o Filho agora vai ser glorificado quando ele sentar à direita do Pai. Então Cristo, quando ele chega em alma, os querubins fazem essa pergunta que lemos em Isaías, capítulo 63, versículo 1, 2 e 3. Que eles não conhecem, eles não sabiam que o Pai tinha um filho, que era o Verbo. Eles não sabiam. Aí Cristo vai, passa por eles, aquela espada do Éden fere a alma dele, já tinha sido profetizado isso, né? Já tinha profetizado, Salmo 22 e 20, Lucas capítulo 2, versículo 35, Simeão, quando pegou o bebê que Maria e José trouxeram, Simeão olha para a mãe e diz: uma espada transpassará a alma dessa criança. Mas Jesus entra com seu sangue no verdadeiro templo, santuário, ele vai e deposita o seu sangue na arca. É só ler Apocalipse capítulo 11, versículo 19, você vai ver que a arca do concerto estava lá. Ele deposita o seu sangue. Então, ele tem que passar o véu que separa o lugar santo do santo do santo. Então, ele entra, separa aquele véu, né? Atravessa o véu e ele deposita o sangue dele. Esse véu que ele atravessa lá não é o mesmo véu da terra, porque enquanto Jesus entrava no santuário celestial, o sumo sacerdote José Caifás, aqui na terra, estava entrando com o sangue do animal, né, no santo do santo. Quando Jesus atravessa do lugar santo para o santo do santo no céu, lá no céu, em alma, o santuário, o véu do templo aqui na terra se rasga de cima para baixo, cai em cima do sumo sacerdote, né? Aquele véu, ele não consegue entrar no santo do santo, porque Cristo já tinha entrado no santuário verdadeiro que está no céu. Então, o nosso acesso à árvore da vida, o caminho estava aberto, não tinha mais espada e não tinha mais quirumbins fechando o caminho que dá acesso à árvore da vida. Como nós sabemos disso? Hebreus capítulo 10, versículo
19 e 20, que diz: agora, irmãos, nós temos ousadia para entrar pelo novo caminho que ele traçou por nós, através do seu sangue. Agora, irmãos, nós temos ousadia para voltarmos, para termos acesso